Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos então, nesse momento, agradecer por estarmos mais uma vez aqui reunidos. Vamos agradecer ao Senhor Jesus, que a doutrina é dele, essa doutrina que tanto nos consola, nos conforta nos momentos difíceis das nossas vidas, até no momento que nós estamos também atravessando. Também vamos agradecer aos mentores dessa casa, a nossa mentora em especial, como todos os espíritos que vieram aqui estudar conosco e os que vieram nos auxiliar, que estão aqui colocando o medicamento na água fluidificada, aos que estão nos medicando durante que estamos aqui sentados, que estamos aqui aguardando durante os estudos, como também depois na hora do passe da irradiação. Queremos agradecer, porque tudo nos é dado de graça, mesmo o ar que respiramos. Resta nós realmente sermos gratos pela saúde, pelo bem-estar, por tudo que temos, porque temos muito. Principalmente se temos saúde, temos muito. E vamos então, nesse momento, fechar os olhos. Vamos relaxar bem. Vamos imaginar a presença desses mentores espirituais, desses espíritos que estão aqui para nos medicar, que estão aqui para nos tranquilizar. Vamos sim nos concentrarmos, que estamos recebendo a paz, a tranquilidade, preparando-nos para ouvirmos a mensagem de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Senhora, essa palavra é sua. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. A todas. Sejam bem-vindos ao SEAMA. A gente sempre fala que a espiritualidade conversa conosco aqui na casa, né? E eu gostaria que alguém me dissesse um número entre 9 e 248. Quem é que arrisca dizer um número aí? 209. 209. Então vamos ver o que a espiritualidade vai conversar conosco hoje à noite, nos passar. Uma paz sem limites o espera. Veja-se em direção a um aprimoramento completo. Erga a cabeça, apare as suas arestas, aprume-se e esforce-se para chegar a Deus. Tenha coragem contra o mal. Arrime-se nos ensinamentos da própria vida. Em tudo, um sentido, uma lição. As dificuldades aprimoram-lhe a alma. Caminhe com amor e confiança. Viver com decidido amor é antecipar o paraíso. Acho que é bem propício ao momento que estamos atravessando, né? É uma mensagem de esperança, de força, de fé, enfim, confiança, né? Enfim, vamos lá. É a página 167, capítulo 17. Aqui nós vamos entrar justamente no capítulo 17, o título é Sede Perfeitos, Caracteres da Perfeição. Amai os vossos inimigos e fazei o bem
aqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, como fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros, perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Isso está em São Mateus capítulo 5, versículo 44, 46, 47 e 48. Então vamos ver o que é a espiritualidade, né? O Espírito Verdade. Se não me engano, o Espírito Verdade aqui, deixa eu ver. Ele nos esclarece sobre essa passagem na Bíblia. E aqui diz: uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-lhe-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. Então, a gente faz uma ideia de amor na qual a nossa sociedade aprendeu a viver. Esse amor de abraçar, beijar, né? De fazer o bem. Mas principalmente eu aprendi quando eu entrei, antes de entrar na doutrina espírita, que esse amor era esse amor de namorado e namorada, de pai e mãe, de casal. Só que esse amor aqui, que a espiritualidade nos passa, é muito maior do que isso. Aprender a amar. Amar quem me ama é fácil. Só que quem quer o meu mal, eu vou amar ou vou odiar? Porque normalmente nós aprendemos que nós devemos devolver na mesma moeda o que a pessoa nos dá, nos deseja, nos faz diariamente. Então esse amor que a espiritualidade coloca aqui é um amor de não desejar o mal ao outro. E se puder, orar por aquele que te persegue. Porque é uma maneira com que você consegue se afastar do mal. É uma maneira de você se isolar do mal. Não entrando na mesma sintonia com que a pessoa te deseja. Você quebra essa sintonia com o outro lado que te deseja o mal. Então esse amor é muito maior. Porque é fácil eu amar quem é bonzinho comigo, quem me respeita, quem me faz o bem. Agora, aquele que é mal educado comigo, aquele que deseja o mal para mim, aquele que mentiu para mim, aquele que traiu para mim, né? Amar esse é difícil. Só que assim, eu não preciso estar convivendo com essa pessoa diariamente. Eu não preciso estar do lado do meu inimigo para amá-lo. Mas eu posso estar em casa e fazer uma oração por ele, para que ele encontre a sua paz de espírito, para que ele encontre a sua felicidade e que ele possa seguir em frente tranquilo e não perturbado, não com raiva. Esse amor que a espiritualidade maior quer nos passar. Não é esse amor que nós aprendemos a viver aqui na sociedade, esse amor que nós vemos nos filmes,
que existe um contato físico, ou mesmo o amor que diz sim para tudo. Eu amo, então eu vou dizer sim para tudo, porque eu não quero decepcionar aquela pessoa. Eu quero parecer bonzinho. Esse não é o verdadeiro amor que Jesus quer nos passar. O verdadeiro amor que Jesus quer nos passar é nós aprendermos a saber dizer não quando é preciso dizer não. É nós nos impormos com respeito à autoridade moral quando o momento necessita essa postura. E não simplesmente dizer sim para tudo e querer ser bonzinho para todo mundo. Não é esse o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele educa, ele ensina e não deixa as coisas à revelia, ao Deus dará. Vamos adiante? É preciso, pois, entender por estas palavras a perfeição relativa àquela da qual a humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Então aqui a espiritualidade fala justamente orar pelos inimigos. Por que nós não podemos tirar um dia, uma hora, um tempo, para orar justamente pelos que estão presos, que estão no presídio, pelos traficantes, pelos terroristas? Emanar uma energia positiva para que ela possa chegar até eles. Isso vai converter todos em mocinhos e em pessoas boas? Não. Mas essa energia positiva vai chegar a algum deles e vai tocar o coração dele. E que ele possa despertar da ilusão que ele se encontra. E possa descobrir o mal que ele fez até aquele momento, se arrependa dessas atitudes e possa se tornar um novo ser humano sobre a Terra. A espiritualidade maior, eu não lembro que livro que eu li, mas ela disse que se 1/3 da humanidade se reunisse no mesmo dia e sempre com regularidade para orar pelo planeta, o planeta já teria se tornado melhor há muito tempo. Por questões vibratórias. Porque a oração é a maior arma que nós temos. Só que nós não acreditamos no poder dela. Porque muitas vezes nós oramos hoje e queremos a mudança amanhã, ou o resultado amanhã. Só que não é assim que funciona com a espiritualidade maior e com Jesus. Muitas vezes nós temos que perseverar na oração. Nós temos que insistir. Uma, para ver se nós somos realmente perseverantes e queremos isso. E outra, para ter tempo também para que ela possa chegar, envolver a pessoa ou as pessoas que estamos mentalizando e que elas possam receber essa energia positiva, ser intuídas, inspiradas à mudança. Então, orar pelos bandidos é uma maneira de nós amarmos os inimigos. Só que o que nós emanamos para eles? Tomara que morra. Devia de existir pena de morte. Devia de ir para a cadeira elétrica. Deveria ser que nem antigamente, ser enforcado, degolado. Era um a menos que incomoda no planeta Terra. Só que com o aprendizado da doutrina espírita, aprendemos que mesmo mandando um bandido para a cadeira elétrica, matando ele, o espírito dele vai continuar vivo. E o espírito dele vai continuar sendo um bandido, um terrorista, e emanando energia negativa para nós que estamos aqui. Então, por isso que é
interessante, ou interessante não, é importante nós orarmos pelos bandidos, para que essa energia positiva possa os envolver e tocar seus corações e eles possam despertar da ilusão que se encontram, achando que a maldade, o mal é superior ao bem. Onde com o Espiritismo nós aprendemos que o bem sempre é superior ao mal. Se Deus permite o mal progredir, é porque nós temos algo para aprender com ele. E de todo mal, ou todo mal concorre para o bem. Porque enquanto nós estamos passando por um desafio grande, é o momento de desenvolver a fé, a perseverança, a coragem. Não a coragem de discutir com alguém, não a coragem em dialogar com alguém ou duelar com alguém, mas a coragem de olhar para dentro de si, olhar para frente, identificar os obstáculos e continuar caminhando de cabeça erguida. Então, os momentos de dificuldade que nós temos sobre a Terra, tudo concorre para o bem. Só que se nós não temos olhos de ver e ouvidos de ouvir e não nos conectamos com a espiritualidade maior, tudo parece um castigo. Tudo parece uma punição. E muitas vezes nós dissemos, eu sou injustiçado, Deus esqueceu de mim. Não, Ele não esqueceu de ti. Ele não esquece de ninguém. Só que o que nós plantamos, nós colhemos. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Deus respeita o nosso desejo, a nossa vontade. Só que, pelas leis divinas, tudo que nós desejamos, tudo que nós fazemos, nós recebemos de volta. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere, mais ou menos, o sentimento da caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que não são a sua negação. Porque tudo o que superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade. O que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até o amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre um indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso, Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, naquilo que ela tem de mais sublime, disse-lhes: sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então aqui fala da caridade, a verdadeira caridade. E nós aprendemos muitas vezes que caridade é dar esmola. Alguém que vem lhe pedir dinheiro e você dá dinheiro a essa pessoa. Pelo menos eu aprendi de criança que isso era caridade. Quando alguém vem pedir comida, você dá comida para essa pessoa. Quando alguém vem pedir roupas, você dá roupas, e nós aprendemos que é caridade. De alguma forma, isso é esmola. Porque normalmente nós damos o que está sobrando e não damos o que nós necessitamos, que nos vai faltar falta, o que vai fazer falta. Se nós dermos o que vai nos fazer falta, isso sim é caridade. E a verdadeira caridade, a espiritualidade maior, coloca aqui, é indulgência das imperfeições, como diz aqui, a benevolência e o perdão. Essa é a verdadeira caridade que nós podemos fazer com o próximo.
indulgência das imperfeições, porque muitas vezes nós vamos enxergar um defeito que uma pessoa tem. E até aquele momento só eu vi aquele defeito. E ninguém mais percebeu o defeito daquela pessoa. E a verdadeira caridade é eu me calar e não falar isso para ninguém. E ficar somente para mim. E o que normalmente nós fizemos? A gente descobre uma coisa e sai falando para todo mundo o defeito daquela pessoa, que até então as pessoas não tinham percebido. Mas como alguém falou, todo mundo começa a reparar e essa pessoa começa a ficar constrangida por ela agir de uma maneira diferente, pensar de uma maneira diferente, falar de uma maneira diferente. Benevolência é ser fraterno para com o próximo. Tentar auxiliá-lo naquilo que me for possível. Como muito já se falou aqui, doar o meu tempo para que uma pessoa, por exemplo, possa desabafar. Porque hoje em dia o que mais nos falta é tempo, porque nós queremos fazer muitas coisas, ou temos muitas coisas para fazer, quando nós vemos o dia passou, as horas voaram e deixei coisas para trás. E nisso ainda, ter que escutar alguém para desabafar sobre a vida dela, não, eu não tenho tempo, eu não quero escutar. E a gente não é benevolente para com o próximo. Às vezes a gente se colocando simplesmente como um ouvinte, isso ajuda muito uma pessoa, inclusive para ela poder tirar o peso dos ombros e ela também se sentir aliviada e poder continuar caminhando sobre a terra. E principalmente o perdão das ofensas. A gente adquiriu, enfim, a gente aprendeu na sociedade que muitas vezes perdoar é ser fraco, é ser covarde, que na realidade se alguém te faz o mal você tem que retribuir, devolver na mesma moeda. Mas perdoar realmente significa que eu não concordo com o que a pessoa me fez. Perdoar significa que eu não absolvo o que aquela pessoa me fez. Mas perdoar me livra do mal, daquela energia negativa que transita entre eu e aquela pessoa que me ofendeu. E eu me livro daquele momento, daquele instante e sigo em frente. E eu não perdoando, na minha mente, no meu cérebro, aquele instante fica sempre voltando. E eu fico remoendo isso. Às vezes a pessoa que te fez o mal, ela não está nem aí. Ou nem sabe que te fez o mal. E você fica remoendo aquilo durante semanas, meses, anos. E às vezes até reencarnações. Por isso que nós temos os nossos obsessores. Porque eles não nos perdoaram de alguma coisa. E estão vivendo aquele instante durante séculos. Onde, se eles perdoassem, eles se livrariam daquele mal, daquela energia negativa, e estariam prontos para continuar caminhando de cabeça erguida, e nós seguiríamos o nosso caminho. Sendo que Deus cuida de cada um pela lei da ação e reação, da causa e efeito. O que eu semeio, um dia eu vou ter que colher. Então, se eu fiz o mal e não sei, um dia eu vou ter que responder por isso. Tudo que eu desarmonizo nesse universo infinito, cabe a mim reharmonizar. E eu não posso pedir para uma terceira pessoa fazer o que cabe a mim fazer. Por isso que existe a lei da reencarnação. E nós viemos e voltamos a todo instante, a toda hora. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem
é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outro em tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Então aqui está dizendo que o homem de bem, o verdadeiro homem de bem, ele pratica justiça, amor e caridade. Só que não essa justiça que nós vemos muitas vezes na TV, na mídia, onde alguém às vezes é atropelado, alguém é assassinado, e chega ao parente da família e diz: eu quero justiça, ele tem que pagar. Aos olhos de Deus isso não é justiça, isso é vingança. Só que as pessoas não têm coragem de chegar na TV, na frente de uma câmera e dizer: eu quero vingança, porque ele matou meu ente querido. A verdadeira justiça de Deus, e ela só é justiça quando nós aplicarmos ela com amor e caridade. Se ele matou de propósito alguém, ele tem que ser momentaneamente excluído da sociedade? Sim. Isso é amor. Porque nós estamos prendendo este indivíduo para que ele não cometa outros assassinatos. Mas isso não significa que ele tem que ser jogado numa cela que é para 3, 4 pessoas e tem 12 pessoas lá dentro. E não receber nenhuma assistência. Ele deve ser excluído? Sim, deve ser excluído. Mas por que ele deveria também ter acesso à instrução, a isto aqui, para que ele possa se arrepender daquilo que fez. E não fazer uma faculdade, um doutorado de maldade e quando sair de lá, sair pior do que entrou. Então, o que a nossa sociedade hoje faz com um bandido, um ladrão, um assassino? Simplesmente retira ele da sociedade, joga numa cela e esquece lá, como maneira de puni-lo por aquilo que fez. Isso não é justiça aos olhos de Deus, porque não estão agindo com amor com ele e nem caridade. Porque aquele bandido que está lá preso, ele deveria ter oportunidade de trabalhar para sustentar se tivesse uma família, aprender, continuar aprendendo, inclusive os ensinamentos do Cristo, para que ele possa enxergar o mal que fez e sair de lá outro cidadão. Só que a nossa sociedade não faz isso. Ela simplesmente retira, joga numa cela como ato de punição e muitas vezes o esquece lá. E se ele puder sair de lá, ele vai sair pior do que entrou. O Livro dos Espíritos é a página 177, o item 512. 177, 512.
Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Este livro aqui é um livro de perguntas e respostas. As perguntas foram feitas por Kardec, as respostas foram dadas pelo Espírito Verdade. E Kardec pergunta aqui: podemos ter vários espíritos protetores? Ou poderia se perguntar, podemos ter vários anjos da guarda? E a resposta: cada homem tem sempre espíritos simpáticos mais ou menos elevados que se afeiçoam e se interessam por ele, como tem os que o assistem no mal. Então, assim, o que nós vamos compreender por espírito protetor ou anjo da guarda? São pessoas que já estiveram reencarnadas, elas desencarnaram e naquele instante elas estão no mundo espiritual, sem a necessidade de estar reencarnado. Só que são espíritos, pessoas, de uma evolução moral maior do que a minha, de uma disciplina maior que a minha, de uma ética maior que a minha, para que eles possam me assistir, me auxiliar, me inspirar, para que eu possa, durante a reencarnação, aproveitar as minhas experiências para evoluir moralmente e eticamente falando. Então, o objetivo de nós estarmos reencarnados aqui é nós evoluirmos moralmente. E o espírito protetor, ele moralmente é maior ou melhor que eu. Por isso que ele é meu espírito protetor. E Kardec justamente queria saber se nós podemos ter mais do que um espírito protetor. Dependendo da tua evolução, dependendo da tua missão aqui na Terra, você pode ter, sim, mais do que um espírito protetor. Quantos espíritos protetores Jesus tinha que auxiliavam ele? Só para nós termos uma ideia, o nosso espírito protetor, o anjo da guarda, ele pode iluminar toda essa casa com a luz dele. Jesus ilumina todo o planeta. Essa é a diferença. Então, quantos espíritos protetores trabalharam auxiliando Jesus na sua missão enquanto Jesus esteve aqui na Terra? Uma falange, uma legião, muitos. Quantos espíritos protetores teve Chico Xavier? Então, isso depende da missão que a pessoa tem para realizar aqui na Terra. Eu vim simplesmente evoluir, que é também uma missão, lutar contra as minhas imperfeições, minhas más tendências. Posso ter 1, 2, mas no meu ponto de vista, quanto maior o espírito for moralmente e ele reencarna para conduzir a humanidade, mais espíritos estão auxiliando ele nessa tarefa, para que ele possa cumprir com perfeição aquilo que ele veio fazer. E aqui diz também para o mal, né? Então, assim, como nós estávamos falando antes de bandidos, eles também têm os espíritos que os intuem a fazer a maldade. Mesmo que talvez eles não gostariam de ter aquele espírito, se eles soubessem e vissem qual é o espírito que os acompanha, talvez ele gostaria até a distância dele. Mas como eles estão em sintonia, em simbiose de pensamento, esse espírito maldoso o intui para fazer a maldade. Então, entre aspas, seria o anjo ou o espírito que o protege.
Protege de quê? Para que o bem não possa chegar a ele, tocar o coração dele e ele se arrepender daquilo que faz e resolver se tornar uma pessoa boa. Então aquele espírito maléfico o protege do bem. Como o nosso anjo da guarda tenta nos proteger do mal. Respeitando o nosso anjo da guarda, respeita o livre-arbítrio. Respeita a nossa decisão, respeita o nosso querer, a nossa vontade. Mas o tempo inteiro eles estão nos intuindo, nos inspirando para fazer o que é certo fazer, dentro da moral que o Cristo nos ensinou. 513. Os espíritos simpáticos agem em virtude de uma missão. Algumas vezes eles podem ter uma missão temporária, mas o mais frequentemente não são solicitados senão pela semelhança de pensamentos e de sentimentos no bem, como no mal. Aqui justamente está falando de novo no bem e no mal, que nós podemos ser intuídos, inspirados para os dois lados. Depende do que eu carrego dentro de mim e o que eu alimento dentro de mim, né? Então, aqui justamente a pergunta é: os espíritos simpáticos agem em virtude de uma missão? E a resposta é: algumas vezes eles podem ter uma missão temporária, mas frequentemente não são solicitados senão pela semelhança de pensamentos e de sentimentos. Afinidade. Eu estou na mesma sintonia daquele espírito, tanto para o bem como para o mal. Então, se nós começarmos a policiarmos os nossos pensamentos, ou vigiarmos os nossos pensamentos, nós vamos saber quem está nos acompanhando naquele instante. Eu estou pensando coisa boa, eu estou com um espírito protetor do meu lado. Estou pensando mal de alguém, estou pensando com raiva, com ódio, com indignação, pode ter certeza. Tem um diabinho no nosso ombro aqui, buzinando no nosso ouvido. Então, se eu começo a policiar os meus pensamentos, eu começo a sair da sintonia justamente daquele espírito que quer me conduzir ao mal. Por isso que Jesus dizia: orai e vigiai sem cessar. Vigie os teus pensamentos para que você possa saber quem está do teu lado naquele instante. Tendo pensamentos ruins e você não consegue mudá-los, ore, peça ajuda ao teu anjo da guarda. Eu não quero pensar nisso, me ajuda. Eu quero ser outra pessoa, eu quero ser melhor, me auxilia. Só que será que temos essa humildade de pedir ajuda nesse instante? Ou achamos que vamos conseguir resolver sozinho? E deixamos o nosso orgulho falar alto e justamente o diabinho nos envolvendo, e cada vez mais, até que a gente acabe fazendo aquilo que não gostaria de ter feito. Continua a pergunta aqui. Parece resultar disso que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? Sim. O homem encontra sempre espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja seu caráter. Quem gosta de beber álcool não vai sentar numa mesa para tomar chá com alguém. E vice-versa. Quem gosta de falar mal de alguém não vai sentar numa mesa para querer aprender sobre moralidade. Então, nós precisamos nos conhecer, saber realmente quem nós somos de verdade, olhar no espelho e admitir nossas imperfeições. A partir disso, eu tenho a possibilidade de começar a controlar os meus pensamentos e sair da sintonia dos espíritos imperfeitos, dos espíritos malévolos. Só que se eu não me conheço, eu quero me enganar, já nesse instante eu estou me conectando mentalmente com quem quer me enganar também. É lei da afinidade. Eu minto para mim, eu me uno com aquele que é mentiroso,
que compactua com a mentira, que compactua com a enganação. Agora, a partir do momento que eu busco a verdade e eu admito para Deus, para Jesus, e peço auxílio para eu poder mudar, eu estou me conectando com os espíritos benfeitores. E o auxílio vai vir. Mas cabe a mim executar, perseverar essa reforma íntima que nós viemos fazer sempre quando nós reencarnamos. Nós viemos reformar a nossa casa interna. É como se nós tivéssemos uma casa e um apartamento. E ele está todo bagunçado, todo sujo. Eu concordo com essa sujeira, essa bagunça, ou eu vou chegar um dia e vou dizer, não, a partir de hoje vou começar a ser disciplinado. Uma vez por dia vou varrer a minha casa, vou tirar o pó, vou limpar a louça, vou deixar os objetos de decoração organizados. Ou vou continuar agindo assim para o resto da minha vida e minhas outras vidas, simplesmente sendo desleixado. Então, essa sintonia, esse padrão vibratório vai me unir a espíritos semelhantes à minha atitude, ao meu querer, ao meu pensamento, ao meu falar. Mesmo com as pessoas também, né? Do nosso convívio, né? Tu acaba se Exatamente, separando. exatamente. É fato. Porque Quando você acabou de falar, quem bebe não vai sentar numa mesa e tomar chá com você, né? Não tem como, é bem... Exatamente. Você vai convidar alguém que realmente gosta de beber, né, o álcool, encher a cara, você vai convidar ele para sentar, tomar chá, ele vai arranjar mil e uma desculpas. Uhum. Né? E assim são as nossas sintonias em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E nós atraímos esses espíritos para dentro da nossa casa. E eles simplesmente amplificam o que nós temos dentro de nós. Tanto para o bem como para o mal. Por exemplo, um homem casado planeja matar a mulher. Ele começa a mentalizar de que maneira ele ia matar a mulher. Com isso, ele atrai espíritos assassinos, que começam a amplificar e melhorar a maneira dele matar a mulher. Arquitetar o assassino. O assassinato. E a arma já aparece na mente dele. Todo o processo. Simplesmente, pelo simples fato de ele querer matar a mulher, ele já atraiu outros espíritos para dentro da sua casa e eles amplificam esse sentimento que ele carrega dentro dele. Então, nós precisamos nos conhecer para que nós possamos trabalhar essas nossas imperfeições, nossas más tendências, para que nós também não chamamos para dentro da nossa casa espíritos involuídos que vão amplificar as nossas imperfeições. (514) Os espíritos familiares são os mesmos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Existem espíritos na proteção e na simpatia. Dai-lhes o nome que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Então, o que é o nosso anjo da guarda, nosso guia, nosso mentor, protetor? Como diz aqui, o nome que tu der a ele não vai fazer diferença. Nós aqui na Terra, nós ficamos muitas vezes discutindo, mas não é esse nome, não pode ser chamado assim. Se eu quiser chamar o meu espírito, apelidar o meu espírito protetor de Zé, eu vou chamar ele de Zé. Eu vou chamar ele de que eu quiser, desde que seja com amor e carinho. Porque ele também não compactua com malícia, com zomberia. Então, o nome que eu der a ele
Não importa. Mas quem é esse anjo da guarda? Provavelmente foi uma pessoa com quem eu convivi numa outra reencarnação e fez parte daquela família, ou do meu laço de amigos, da minha convivência. Então, só que hoje ele não está reencarnado. Mas em algum momento da minha jornada como espírito, numa reencarnação, nós estivemos muito próximos. Ele evoluiu moralmente e eticamente falando, e eu precisei reencarnar. E ele, por amor, se disponibilizou perante a espiritualidade maior para estar do meu lado, para me conduzir, para me intuir, me inspirar e me proteger. Ele não é alguém que Deus disse lá, não, agora vem você para cuidar daquela pessoa, sem este Espírito nos conhecer. O nosso anjo da guarda nos conhece e conhece nossas imperfeições mais do que nós conhecemos. Inclusive aquelas que nós não admitimos. Ele sabe que elas existem. E por amor, caridade, ele está junto de nós. E por amor e caridade, ele nos trouxe à casa espírita, para que possamos ampliar o nosso conhecimento, sabermos nos defender lá fora. Não estou dizendo defender só fisicamente, mas defender lá fora de um monte de informações que estão vindo nesse momento que a Terra está passando. E aí aprendemos mais uma vez com o ensinamento do Cristo. Tomem cuidado com os falsos profetas, porque virão muita gente em meu nome falar mentiras e enganar vocês. E inclusive vão fazer coisas maravilhosas que vão enganar até os espíritas mais experientes. Oi? Sim? Anteriormente estávamos falando sobre objetivos e sobre energias distintas, né? Quem bebe álcool provavelmente não vai se sentar com quem gosta de chá, por exemplo, né? Mas o que acontece quando na convivência, no dia a dia, nós somos obrigados a lidar com pessoas desse tipo? Ou tipo, até a pessoas próximas a nós, nossos familiares. O que acontece quando nós somos obrigados? O que nós devemos fazer para evoluir? Quando é muito difícil. O espírito bom, evoluído, para o mal, o involuído, ele é um exemplo. O espírito involuído para o evoluído é uma prova, é um teste. Sim, mas no caso, como nós blindamos a nossa energia para que não se conecte com a energia ruim da outra pessoa? Sim. Como fazemos essa blindagem? Na realidade, não existe uma fórmula, né? Porque senão seria fácil pegar uma fórmula, né? E criar um campo de força ao meu redor, né? Porque na realidade, o que a doutrina espírita ela nos coloca? Nós precisamos conviver com vários tipos de pessoas, vários tipos de personalidade. Os bons ensinam os maus, e os maus são um teste para os bons. E nós precisamos, de alguma forma, conviver com eles. O hábito da oração é muito importante nós adquirirmos. Por que não orar, como nós falamos antes no Evangelho, que essa pessoa que bebe demais, que eu não suporto, não deixa de ser o meu inimigo. Né? Não porque é um inimigo que eu quero mal, mas é um inimigo que é uma pessoa que eu não consigo suportar conviver com ela. Entende? Então, nós precisamos adquirir o hábito de orar por essas pessoas. E essa é a verdadeira caridade aos olhos de Jesus. Você tirar um tempo e orar por aqueles que justamente você não gosta. Entende? Uma maneira de se blindar
dessas pessoas é pensar positivo, é você fazer o bem, entende? Porque a verdadeira, como se diz, couraça ou armadura, ou campo de força que nós criamos para que essa energia negativa não nos toque, não nos influencie, é nós praticarmos a caridade. Quem se aproximava de Chico já mudava só se aproximando de Chico, porque Chico era caridade em pessoa. Ele não só falava, ele fazia. Mas o que ele fazia, ele não saía cantando aos 7 cantos e mostrando para todo mundo o que ele fazia. Ele fazia no silêncio, ele saía de madrugada muitas vezes para fazer caridade, para que as pessoas não vissem ele praticando a caridade. E quanto mais nós praticarmos a caridade, mais a energia, o nosso campo de força do amor, ele vai crescendo. Então hoje a nossa aura, segundo alguns, ela gira de 30 centímetros, a quem já tem uma aura positiva, de 30 a 60 centímetros. Segundo o livro de Ramatiz, não sei se é verdade ou não, mas faz sentido, sabe quanto é que era o tamanho da aura de Jesus? 7 quilômetros. Então quem estava dentro de 7 quilômetros estava recebendo a energia de Jesus. Estava sendo tocado pela energia do amor. Como, não sei, eu acho que até hoje eu falei que o bem é superior ao mal, sempre. Quando nós praticamos a caridade, essa nossa energia positiva, ela domina a pessoa que está fazendo mal. Porque é ali que o bem é superior ao mal. Só que quando essa pessoa faz alguma coisa e nos atinge, é porque nós não nos conhecemos ainda perfeitamente e em algum momento a minha energia, ela se entrelaça com a dele. E aí eu recebo a energia dele e eu me sinto mal. Entende? Então, a verdadeira maneira de se proteger contra essas pessoas é nós praticarmos a caridade na íntegra, na prática. Só que sem sair cantando para todo mundo, hoje eu doei 2 quilos de arroz, ontem eu doei não sei quantos quilos de feijão, doei roupa. Fica quieto, faça sozinho. Renato, queria falar alguma coisa? Falar que vem muito de encontro até do que a gente leu no Evangelho antes, a questão então da atividade, como bem falasse, de ir atrás e fazer o bem, né? Isso... Não só estudar aqui, e lá fora... Isso, não digo que é fácil, né? É uma dificuldade para todos nós, é que assim, o mais difícil eu vejo que é a nossa reação, né? Nem a atividade, é como a gente reage ao que as pessoas e o ambiente te influenciam. Né? E até ontem eu estava estudando com o pai sobre isso, como que a reação emocional já fala muito, já diz completamente. Porque, no sentido energético, tem coisas que te abraçam, que te acalentam, tem outras que te alfinetam, né, te dão um soco na fuça, assim. E como é que tu vai reagir à alfinetada, à batida, né? Isso é mais difícil. Então, treinar isso é muito interessante, assim, porque as pessoas à nossa volta vão estar... Mas sabe por que normalmente nós nos ofendemos ou magoamos ou de alguma forma essa energia negativa nos atinge? Porque nós estamos falando de 3 coisas aqui: orgulho, egoísmo e vaidade. Que bate com o perdão que a gente conversou semana passada. Entende? Então, se alguma atitude daquela pessoa me atinge, é porque eu estou sentindo o meu orgulho ferido, estou sentindo a minha vaidade ferida, ou estou mexendo com o meu ego, o egoísmo. E quanto mais eu domino o orgulho, o egoísmo e a vaidade, menos situações desse tipo vão me ferir, vão me machucar, vão me atingir. Então, se realmente alguma coisa me atinge, eu tenho que olhar para dentro de mim e tentar enxergar. Está atingindo em quê? No meu orgulho? No meu ego? Ou a minha vaidade? E eu estou me ofendendo com isso. E quem ama, como tu bem falou, ensina, né? Então,
Então, sempre ensina. Na hora de reagir, a tua reação pode ensinar. É a hora perfeita, porque a pessoa está pronta para receber de volta alguma coisa. Aí tu reage da maneira positiva, aí aquilo vai tocar ela. E aí nós vamos cair num outro ensinamento do Cristo. Se alguém lhe bater numa face, dê a outra. Não é se alguém me der um soco aqui, eu vou dizer agora dá aqui, para ficar igual. Né? Transmutar energia. Transmutar energia. Se alguém lhe bater numa face, se alguém lhe fizer o mal, faça diferente. Faça o bem. Ir lá levar um buquê de flor, um bolo, não. Entra no teu quarto e ora por aquela pessoa. Esse é o verdadeiro bem que nós podemos fazer para aquele que nos faz o mal. E até, como tu falou, né, da caridade, pensando do lado da blindagem, né, automaticamente quando a caridade, bons exemplos, bons hábitos, a gente vai estar mudando a nossa sintonia, mudando a nossa frequência e vamos estar nos conectando com uma egrégora superior. Superior. Então, isso já cria um campo, né? Aumenta o nosso campo vibracional e automaticamente a gente vai estar conectado com uma egrégora que vai estar no... Que eles vão te inspirar naquilo que você tem dentro de ti, cada vez mais amplificar. Mais fácil, né? Fácil até tu conseguir revidar de um modo bom, porque tu vai estar sendo intuído e trabalhado a todo tempo, né? Então, meio que tu cria essa habilidade. Sim. Me lembrou uma cena do filme Divaldo. Quem não viu, eu recomendo. Está no YouTube. Divaldo, Mensageiro da Paz. Ele sai de noite para levar comida às pessoas pobres, enfim, que estão na rua, os mendigos. E quando ele entrega a comida para um deles, ele devolve alguma sujeira que ele tem no pote e joga no Divaldo. Suja ele, né? Divaldo naquele instante não se ofendeu, mas o amigo do Divaldo queria bater no cara e Divaldo disse não, você não vai bater nele e eu não vou desistir dele, porque um dia ele vai precisar de mim e vai aceitar essa comida, entende? Se fosse com nós, o que nós faríamos, né? Saía na porrada, com certeza. Estou aqui querendo te dar comida, estou saindo de casa, estou doando meu tempo para ti, você vem me agredir, eu vou te agredir também. Divaldo não, simplesmente se manteve equilibrado, sereno, controlou o amigo dele porque o amigo dele queria bater nele e disse não, você não vai bater nele. Até porque Divaldo tinha mediunidade ostensiva e estava vendo o que o obsessor dele estava fazendo com ele. Então ele disse, cada um dá o que tem dentro de si. Exatamente. Então nós não podemos doar para os outros aquilo que nós não carregamos dentro de nós. E por isso que é importante nós nos conhecermos, para que nós identificamos o que nós temos de ruim, limparmos isso, jogarmos para fora e, no lugar disso, começar a colocar boas atitudes. Isso vai ser fácil? Não. Mas é um exercício diário que nós podemos fazer e no fim depois nós acabamos fazendo isso naturalmente. No início nós fazemos contra a nossa vontade muitas vezes. Fazemos o bem porque sabemos que é uma obrigação fazer o bem perante Deus. Mas depois, com o tempo, se torna natural e mais adiante fizemos por amor. Porque realmente enxergamos no outro Deus. Porque Deus está no outro. Ele está em qualquer pessoa que está ao nosso redor. Ali está Deus. E nós hoje não conseguimos enxergar isso ainda, pelo menos eu, né? Posso falar de mim. Eu só vou complementar aqui o comentário de Kardec. Já está dando hora, mas acho que vamos passar um pouquinho, mas fechamos o comentário. Kardec complementa aqui. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, pode-se deduzir
o que se segue. O espírito protetor, anjo guardião ou bom gênio, é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Ele é sempre uma natureza superior relativa à do protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, tendo em vista ser-lhes úteis no limite do seu poder, frequentemente bastante limitado. Eles são bons, mas algumas vezes pouco avançados e mesmo um pouco levianos. Eles se ocupam de bom grado dos detalhes da vida íntima e não agem senão por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, no bem como no mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem e age por sua própria iniciativa e não em virtude de uma missão. Sua tenacidade está em razão do acesso mais ou menos fácil que encontra. O homem está sempre livre para escutar sua voz ou repeti-la. Então é mais ou menos, eu acho que tudo isso que acabamos de comentar, né? Nosso anjo da guarda, ele está aqui para nos auxiliar, não a ganhar na Mega Sena, não a comprar um carro novo, não a conquistar fortuna, mas sim para que nós possamos, no dia a dia, começarmos a exercer virtudes, começarmos a colocar em prática virtudes como paciência, tolerância, respeito, disciplina, bondade, caridade e assim por diante. É nesse sentido que o nosso anjo da guarda está do nosso lado, nos tentando intuir, nos tentando inspirar. E da mesma forma, o nosso obsessor também está do nosso lado para tentar nos desviar do caminho do bem, para que nós possamos perder esta reencarnação e muitas vezes ele poder ter o domínio sobre nós quando nós desencarnamos. Por isso que os obsessores tentam instaurar dentro de nós a depressão, para que depois da depressão nós nos suicidamos. E aí muitas vezes eles têm domínio sobre nós no mundo espiritual. Então o obsessor, Deus permite ele estar do nosso lado para que através das nossas boas ações, da busca nossa no caminho do bem, nós possamos influenciar ele e mostrar para ele que ele está equivocado. E que nós mudamos em relação à nossa reencarnação, na qual ele esteve também perto de nós. Então são as nossas boas atitudes que vão convencer o nosso obsessor a deixar dele ser nosso obsessor. E a retomar novamente a ser o nosso amigo. Porque o nosso obsessor no passado, ele foi uma pessoa conhecida ou foi um amigo nosso. E por alguma discussão, alguma briga, onde o orgulho falou alto, o egoísmo falou alto, a vaidade falou alto, nós brigamos. E nós não nos perdoamos. E aí vai de reencarnação em reencarnação. Uma hora ele me persegue, e aí eu desencarno, aí eu descubro que ele está reencarnado, aí eu digo, agora é minha vez de dar o troco, e assim a gente vem uma hora perseguindo e ser perseguido. Mas só quando nós realmente tomamos a decisão de fazer a reforma íntima, mudar hábitos, costumes, pensamentos,
é que nós começamos a nos livrar dos nossos obsessores e auxiliamos eles a evoluírem. Alguém tem alguma pergunta ainda? Se não podemos encerrar, eu passo a palavra para o Renato. Já posso ligar aqui? Não vai? Chuvinha para relaxar agora vai ser bom. Pode parar? Só não vale dormir, galera. Nesse momento, então, já vamos fechando os olhos lentamente, elevando o nosso pensamento, colocando a intenção de carregar na nossa mente, no nosso espírito, todo aprendizado adquirido aqui hoje. Também com a intenção de estarmos mais conectados com os espíritos simpáticos no bem, os espíritos familiares que querem o nosso bem, os nossos espíritos protetores ou mentores que nos intuem, nos protegem, nos direcionam no dia a dia. Que esses laços que já são muito fortes possam ser sentidos de maneira cada vez mais intensa, e que assim a gente possa trilhar nossa jornada de reforma íntima de maneira mais leve, mais alegre, nos sentindo de fato, conectados com a espiritualidade superior. Agradecemos a cada um aqui presente essa noite, no plano físico, a todos do plano espiritual que nos olham com muito carinho, e damos por encerrado essa primeira etapa dessa noite, e que assim seja. Que assim seja. Começamos relaxando bem o nosso corpo, o nosso trabalho, que seria o da fluidoterapia, do passe, mas que vamos fazer em conjunto, como já viemos fazendo há algumas semanas. Um processo bem intuitivo, bem natural, onde começamos relaxando o nosso corpo físico, visualizando toda a tensão sendo liberada desde os dedos dos pés até o topo da cabeça. Sentimos cada musculatura liberando a tensão, e com isso a nossa sensibilidade energética desperta. Nosso campo áurico, como comentado hoje, se expande, começa a pulsar luz. Nesse momento, cada um individualmente já faz o seu pedido para essa noite, para a espiritualidade. O que mais te perturba, o que mais te deixa confuso, dolorido ou magoado. Abra seu coração e coloque na mão deles nesse instante. Para iniciarmos o nosso trabalho de passe, os auxiliares do plano espiritual já vão se recolhendo ao lado de cada um, manifestando a sua presença com algum pensamento. Quem sabe até uma sensação de toque nos ombros, nas mãos ou na cabeça. E a transfusão
vai se dar início agora, onde convidamos também todos os obreiros aqui encarnados para que irradiem energias ao lado dos bons espíritos e que o propósito de cura de cada um aqui hoje seja atendido, todas as necessidades mentais, energéticas, espirituais e principalmente as emocionais sejam varridas, dissolvidas, para dar espaço e lugar para serenidade, para alegria, sentimento de utilidade, de união com o todo, de foco, tão importante aqui na vida terrena. A partir desse momento, toda a nossa percepção vai para as energias. Se concentrando na música. Agora que a limpeza geral já foi feita, bem no topo da cabeça de cada um será derramado, como se fosse um bálsamo, penetra o topo da cabeça e vai lavando cada parte do nosso corpo, irrigando o cérebro, descendo pelos olhos, nariz, ouvidos, chegando até a boca, o queixo, onde toda a cabeça cintila numa luz dourada, descendo pelo pescoço, trazendo leveza, chegando até os ombros, onde passa pelos braços, chegando até as mãos, onde se acendem duas esferas de muito poder, que voltam pelos braços, se unem novamente no pescoço e agora descem pelo peito, pelas costas, pela região do abdômen, carregando muita saúde por onde passar, chegando até a cintura, descendo pelas pernas, até chegar aos pés. Perfeito. Nesse momento agradecemos, podemos retornar aos nossos lugares. Agora já mais harmonizados, os nossos pedidos atendidos, vamos nos concentrando e nos unindo em propósito para a última etapa dos trabalhos de toda quarta-feira aqui do SEAMA, que é o trabalho de irradiação, trabalho de amor, e o amor não deixa de ser o melhor caminho de cura. Nesse instante, pedimos que a espiritualidade olhe por todos os nomes escritos no caderno, tanto os reencarnados quanto os desencarnados, que a energia recolhida aqui
possa ser levado a cada um deles com muito carinho, que ela possa ser útil para a jornada evolutiva de todos. E pedimos a presença dos grandes mestres, que eles possam se aproximar de nós, que possamos sentir a vibração muito forte deles, para esse trabalho que vai ser desenvolvido hoje. Começaremos visualizando algum lugar que na nossa infância foi muito importante para a gente. Aquele famoso ponto de referência, o Porto Seguro, algum local onde a gente teve alguma lembrança muito feliz, muito alegre, que lembre bastante paz, alegria. Pode ser um jardim, um campo, uma praia, cada qual com a sua lembrança, e fixamos fortemente na energia emocional e espiritual daquele instante. E nesse mesmo local, nós criaremos uma escadaria. Pode ser de vidro, de concreto, de barro, como vocês preferirem. Uma escadaria bem longa. E a gente se põe em frente a ela. Damos o primeiro passo com o pé esquerdo, onde esse degrau se acende num vermelho escuro, um vermelho de energia. E agora damos o próximo passo com o pé direito. E esse degrau ele já se acende num vermelho mais vivo, bonito, com alguns tons de dourado. E nós sentimos essa energia entrando pelos nossos pés e trazendo muita vitalidade para o nosso corpo. E queremos ir além. Damos o próximo passo. E agora o degrau se acende num laranja. Esse laranja ainda não está muito bonito, está meio opaco. Então, com muita alegria, damos o próximo passo. E agora sim, um laranja bonito. E essa energia sobe por nós, a ponto de estampar um sorriso no nosso rosto. E o sentimento de união toma conta. E damos o próximo passo. Agora um amarelo, que nos lembra a plenitude. Damos o próximo passo em um amarelo quase que dourado. Toma conta de todas as nossas pernas. E a gente sente ela percorrer todo o nosso corpo, deixando todo o ego para trás, todo o sentimento negativo para trás, porque de agora para frente a nossa caminhada só se abrirá, só permitirá que caminhemos, se assim for. Olhamos para cima, vemos um sol radiante e nos sentimos instigados a dar o próximo passo, onde o degrau se acende em verde
um verde escuro, como se fosse a copa de uma árvore, de uma floresta onde várias árvores se encontram. Lentamente vamos respirando e sentindo o cheiro, o aroma do local. E damos o próximo passo. Agora um verde cintilante se acende. E agora essa energia vai até o nosso peito. Próximo passo, o degrau se acende em rosa. É tão bom que já damos o segundo passo. Essa é a sensação de carinho dos nossos espíritos protetores inundando toda a nossa aura. Não pararemos por aqui. Damos o próximo passo, um azul celeste. E damos o próximo passo e começamos a orar. Pai, Pai, Pai. Eu vim aqui à tua procura. Quero te sentir perto de mim. Quero me tornar imagem e semelhança. E como algo que nos empurrasse, nos levitasse para o próximo degrau. E agora de um azul índigo maravilhoso. E como uma voz dentro da nossa cabeça que diz: aqui eu estou. Me sinta. A energia transborda a ponto que a gente abre a nossa alma e pede por cura em todos os níveis. Pai, alivia as minhas dores, me livra da minha infantilidade, e como num abraço, sentimos todo o amor e toda a torcida que vem do alto pela nossa caminhada. E levitando todos juntos agora num lilás, já nos céus, damos as mãos inclusive com todos os espíritos que estão aqui conosco hoje. E formamos um anel. Essa corrente forma um anel ao redor do planeta. E justamente nesse lilás, derramamos todo o nosso carinho, toda a força que está fluindo através de nós nesse instante para o planeta, sem direcionamento. Isso é coisa do ego. Só deixa fluir tudo que há de bom, toda virtude. O objetivo é lavar as impurezas
para, sem julgamento, dar a oportunidade de cada um aqui, irmão, irmã, humano, humana, poder acertar. E agora um momento de liberdade, onde cada um coloca a sua intenção, onde cada um deixa fluir o que o seu anjo da guarda sussurra no seu ouvido, desenha na sua tela mental. Para com muita força vibrarmos por todos nesse instante. Para nos despedirmos, temporariamente, claro, dessa corrente, desse trabalho, cada um no seu tempo, com o seu tom de voz, pode colocar para fora: obrigado, obrigado. E vamos voltando as nossas percepções para o corpo, mas sem perder essa conectividade, carregando todas essas sensações conosco, sentindo os pés, as mãos, lentamente abrindo os olhos. Agradecemos a todos os espíritos, a boa vontade de cada um que nos acompanhou aqui hoje. E damos por encerrado os trabalhos dessa quarta-feira. Que assim seja. Que assim seja.